Graça e paz, meu povo. Eu sou a pastora Cida Nascimento. Estamos aqui para mais um episódio de Mesa Cast com o evangelista Tiago Bartos. O Tiago, para quem não sabe, além de palestrante, empresário, marido, pai, é escritor publicado. Ó, você tem uma palavra. Esse livro é incrível, uma autobiografia onde ele conta do processo de conversão inicial até os dias de hoje, tudo aquilo que Jesus fez na vida dele. E hoje, o tema do nosso Mesa Cast tá polêmico. Você acha que tá, Tiago? Ah, tá leve, perto dos anteriores, esse aí tá mamão com açúcar. Tá tranquilo? Tranquilo. Então vamos conversar. Vamos conversar. Tiago, se você tem uma palavra, você tem tudo? Tudo, tudo? Não, tudo não. Tu tem um decreto dos céus, né? Você tem talvez o futuro te apresentado, mas você precisa se movimentar sobre a palavra. Isaías capítulo 14, versículo 27 diz assim: Deus é soberano e tem o poder de cumprir os seus propósitos. A frase já responde o que acabamos de falar, né? Exatamente. E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que fazer quando nós não sabemos por onde começar? Recebi uma palavra e não faço ideia de como me movimentar. E aí? Joelho no chão e oração. Irmãos, se existe uma. Se o dono da promessa é Deus, foi liberada sobre a sua vida, seja através de um profeta, que normalmente, né, a Bíblia diz que Deus não fará nada novo sem anunciar aos seus profetas. Tem muita gente que condena os profetas, as profecias, devido a essa barbaridade que a gente vê principalmente na internet, né? Sim. Em relação, eles estão denegrindo a imagem, ou melhor, o ministério, porque profeta é um ministério, é um dos 5 ministérios, né? A gente precisa entender isso. Ninguém se torna um profeta. Você nasce profeta, né? Então, você recebeu uma palavra, né? Seja por um profeta, por um sonho, por uma oração, Deus te liberou essa palavra nos canais de comunicação dele. E você não sabe o que fazer, recorra ao dono da promessa, né? Recorra a Deus. De novo, voltamos lá, acabamos de falar episódios anteriores, Mateus 6,6. Entre no seu quarto, fecha a porta, em secreto busca o Senhor, em secreto ele vai te responder. Porque a tua inclinação em querer viver a promessa, viver a palavra já é um grande passo. Eu quero, mas não sei como. Então Deus vai te dando sinais, Deus vai te guiando por esse caminho que você vai ter que passar. Então, eu acho que na dúvida, busque, recorra ao Senhor, que Ele liberou a palavra sobre você. Se posicione em Deus, eu quero viver isso, mesmo que seja confrontativo, mesmo que isso te tire da zona de conforto, mesmo que isso seja completamente diferente daquilo que você pode ter sonhado. Mas fale para Ele, eu estou decidido a viver aquilo que você sonhou para mim, eis-me aqui, Senhor, mas eu não sei o que fazer, me ajuda. E não, Ele vai Direcionar. te ajudar. Eu preciso sair do lugar, então, quando eu recebo uma palavra de Deus? Se movimentar, né? Você precisa se movimentar na palavra, né? Então a palavra ela foi liberada para você. Mas se você ficar sentadinho aqui o dia inteiro sem fazer nada, você não tem como, né? Eu tenho inúmeras palavras liberadas sobre a minha vida, mas elas se cumpriram porque eu me movimentei nelas, né? Ah, mas o que é se movimentar nelas, Thiago? É verdadeiramente ir em busca, fazer a parte que convém a você, com muito equilíbrio de não colocar a mão naquilo que é o tempo de Deus, porque nós recebemos uma palavra, nós queremos um cumprimento imediato dela, né? Ou queremos adivinhar o processo para chegar nela. Então, o tempo, o Kairos, tempo de Deus, ele normalmente não é mensurado na palavra. Então, o que é uma palavra profética? No meu entendimento, é o futuro vindo para o presente de um resultado. Mas nem sempre o processo é anunciado. Nós temos inúmeros na Bíblia, né? Vamos pegar José, que a gente adora. José teve um sonho que via todo mundo se prostrando para ele. Certo? Só viu isso. Só que no sonho esquecer de mostrar. Ele sendo renegado pelos irmãos, odiado pelos irmãos, eles pensando em matar ele, jogando ele no buraco, sendo vendido no mercado escravo, depois sendo vendido para casa de alguém, sendo acusado injustamente, jogado numa prisão. Na prisão ele foi esquecido na prisão. Para daí, então,
13 anos se passam para José cumprir aquele sonho. O tempo do primeiro sonho de José até o cumprimento da promessa foram 13 anos. E ele passou tudo isso. Então, a pergunta é, Cida, se Deus tivesse naquele sonho mostrado José, os irmãos querendo matar ele, José sendo jogado num buraco, José sendo indo no mercado de escravo, José sendo para casa de Potifar, José sendo acusado pela mulher de Potifar, José indo para a prisão, José sendo esquecido na prisão, será que José aceitaria passar o processo? Será que eu aceitaria? Será que você aceitaria? Então, Deus, ele anuncia o futuro, o que ele sonhou para você, mas nem sempre o processo ele vai anunciar. Por isso que você precisa se movimentar, você precisa estar disponível para que a palavra se cumpra na sua vida. Tiago, você disse algo agora muito importante. 13 anos passaram, então a palavra de Deus é atemporal. Exatamente. Exatamente. Você tem 18 anos de conversão, é isso? 18 anos, 2016, 2006. 2006. Mas há um registro, né, nos bastidores da escrita desse livro, em que a sua babá dizia que você ainda muito pequenininho ia para a igreja e pedia a Jesus, muito pequenininho, tá? Devia ter uns 5, 6 aninhos, e você queria ver Jesus, queria ter um encontro com Jesus. Isso vai estar no segundo livro, né? E ela recebe uma promessa, eu acredito que aquilo, uma palavra de Deus, né? De que você seria grande em Deus. Essa história, ela é muito doida, né? Porque a minha babá, ela desde sempre era convertida e o único lugar que meu pai permitia eu ir depois do hospital, que eu saí do hospital, era na casa dela, né? Então, o único lugar, ou eu estava em casa, ou eu estava no hospital, ou eu estava na casa dela. Eu não estava em outro lugar. E quando eu saio, que eu sou curado, e eu começo isso muito pequeno, né? 3, 4, 5 anos ali naquela fase, ela conta que todas as vezes que ela ia no culto, aconteceu primeiro ela receber a promessa de que ela não deveria se preocupar, porque eu seria curado, e que, além de eu ser curado, ela não entenderia naquele momento, mas que Deus me faria muito grande ministerialmente, e eu falaria de Jesus. E aquilo ela conta, né? Ela contou no relato para você, na entrevista do segundo livro, e isso é uma coisa, imagina, nós estamos falando há 40 anos, ela recebeu isso há 35 anos atrás. 35 anos atrás. E aí ela conta também um outro fato. Quando ela foi, logo que eu saí do hospital, devia ter uns 4 para 5 anos, eu estava num culto e o pastor chamou lá na frente, era oração sobre cura. E aí o pastor falou, quem precisa de uma cura, vem aqui na frente. Ela me pegou pela mão e me levou. E aí disse que o pastor pediu para todo mundo fechar os olhos, que ele ia orar. E quando ele estava orando, eu abri os olhos. E quando eu abri, ela conta isso, eu não lembro. Ela disse que eu abri os olhos e tinha um homem com a mão em mim. E aí eu comecei a cutucar ela, quem é esse homem? Quem é esse homem? Por que esse homem tá com a mão em mim? E não tinha, ela olhava e não tinha ninguém. E ela, calma, Thiago, calma. Quando a gente sentou, ela falou, eu perguntei, quem é esse homem? Ela falou, esse homem era Jesus, mas depois eu te explico. Depois eu te explico e tal. E eu fiquei incomodando ela, cheguei em casa, eu falei, eu não vou jantar, não vou tomar banho, se você não me dizer quem era aquele homem que estava encostando em mim. E aí ela me explicou, falou, não, quem encostou em você foi Jesus, e ele te curou. E eu verdadeiramente fui curado. Então, quando existe uma palavra, a palavra é temporal, né? O Kairos, nós estamos no Kairos, né? É o tempo de Deus. Então, o tempo de Deus, o relógio cronológico de Deus, né? Não tem nada a ver com o nosso. Que para nós, o que para José foi 13 anos, para Deus pode ter sido um abrir e fechar de olhos. O que para o Tiago começar a viver no ministério foi 33 anos, 37 anos, né? 32. 32, é invertido, né? 32 da promessa. 32 anos, para Deus pode ter sido um... passou 32 anos. Então a gente não consegue mensurar, é temporal a promessa, né? A palavra profética. Então, por isso, Cida, uma coisa que eu sempre digo, é muito importante a gente entender que mesmo na palavra profética, que é o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida, existe a parte humana que deve ser feita por nós. A gente não pode caracterizar tudo no sobrenatural, porque senão você não se movimenta. Então existem posicionamentos que são humanos, naturais, que você precisa fazer para que a palavra aconteça. Então, você precisa ter posicionamentos, você precisa abrir mão de coisas, você precisa... Porque a palavra profética, ela... Porque eu tenho a palavra profética de cura, que foi essa. Então, Deus diz, você vai ser curado.
Amém. Quem não quer receber uma palavra dessa? Mas tem às vezes a palavra profética que diz assim, ó, Cida, tu vai ter que se mudar de geografia. Você vai sair de onde você está, Deus vai te levar para outro lugar, você vai ter uma mudança ministerial, você vai mudar. Ela é confrontativa, porque dentro da tua realidade, 8 horas assim pra mim, e fala, caraca, mas agora que eu estou estabelecido na igreja, agora que eu sou líder disso, agora que eu estou fazendo isso, como é? Entendeu? Então ela é confrontativa. Mas a gente é obediente, a gente. Oh Deus, mas a gente sabe que a gente é isso aqui, vamos, a gente tá uma brigadinha com Deus, mas a gente segue o baile, né? É, que ninguém acha assim, nossa, recebeu a palavra, ai, eu aceito. Não, gente, vamos ser humano. Quando é confrontativo, a gente fica pé mesmo, e é normal. Tipo, você vai pra levar, pô, bicho, tá de sacanagem. Você vê minhas conversas com Deus, irmão, vocês vão achar que eu sou louco. Eu falo, tá de sacanagem, irmão. Só que no final eu termino como Jesus termina. Para que seja feita a sua e não a minha vontade. Mas eu só queria desabafar, entendeu? Então desabafe com Deus. Mas termine sempre dizendo que a vontade dele prevalece sobre a sua vida. Seja uma mudança, seja abrir mão de coisas, seja uma transformação. Mas sempre viva o que Deus sonhou para você e não o que você próprio sonhou. Quando nós estamos numa rota que nós não conhecemos, nós fazemos uso do GPS, Isso, Waze, o GPS. Waze, o Maps, né? Enfim. Exato. E quando nós seguimos um caminho diferente do que é sugerido, aparece novo Recalculando. cálculo da rota ou recalculando a rota. Em que momento, Tiago, você acredita que nós precisamos recomeçar? Quando uma palavra é liberada e nós não saímos do lugar? Quando que você entende que isso começa a acontecer? Isso é uma coisa, como você falou, né? O Waze, Google Maps, todos os aplicativos que a gente tem hoje, ele te dá um caminho, né? Se você, por sua conta, fizer o seu caminho, o tempo inteiro aparece a bolinha, recalculando a rota, recalculando a rota, recalculando a rota, né? Porque, na verdade, é Deus dizendo para você, ei, não é esse o caminho, vou recalcular um novo caminho, vai por esse. E você faz o seu de novo, ele recalcula a rota. E às vezes aquilo que você, o caminho, vamos dar um exemplo, nós estamos aqui gravando para ir para nossa casa. Eu boto no Waze agora, tá dando 8 minutos, dando um exemplo. E aí só que eu digo, mas eu sei um caminho melhor. Aí eu pego e vou por um caminho. Aí o Waze vai dizer para mim, ei, não era esse 8 minutos, recalculando a rota, foi para 9. E eu insisto e chego lá na frente e tá tudo parado. Os 8 minutos se tornam 25 minutos. A promessa de Deus para você é a mesma coisa. Se você não entender a rota que Deus está te dando, e no primeiro chamado de recalcular a rota você não recalcular, às vezes aquilo que é para se cumprir em uma semana vai levar um mês, você não recalcula, vai levar um ano, você não recalcula. A promessa é sua. Ela entra. Ai, ninguém. Não, a promessa é sua. Ela foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua geração. Mas você pode postergar o cumprimento dela ou não viver ela, porque você não recalculou a rota. Então você pode andar 40 anos no deserto e não chegar na terra prometida. O texto que nós lemos aqui no início diz que Deus tem o poder de cumprir os seus propósitos. Sim. É lícito dizer que quando Deus precisa nos tirar do lugar, os problemas começam a acontecer? Então, a gente é humano, né? Então, quando eu recebo uma palavra, vamos dar um exemplo de novo, vou usar você como exemplo. Cida, você precisa ter uma mudança geográfica. Então, para a Cida ter uma mudança geográfica, ela precisa tomar algumas ações. Só que a Cida não tem coragem de tomar essas ações. Por medo do viver o novo, por pessoas envolvidas que têm um sentimento envolvido e aquilo vai magoar as pessoas, porque no seu entendimento elas não vão entender a promessa de Deus. Tem muitas coisas envolvidas, então a Cida fica naquele vai, não vai. E Deus está olhando para a Cida. Cida, eu tenho pressa, Cida, vamos. Ei, preciso de você ali, não é aí onde você está. Vamos. Aí a Cida não faz nada, Deus fala, tá bom. Então agora eu vou obrigar a Cida a fazer. E aí são os problemas que nos forçam a tomar decisões que nós deveríamos ter tomado quando recebemos a palavra. Então, você já viveu isso, eu já vivi isso, de não ter coragem de me movimentar como Deus gostaria que eu me movimentasse para cumprir a promessa. Então, verdadeiramente, Deus falou, você não vai se movimentar? Não vai? O meu plano é perfeito, eu tenho pressa, entendeu? Então é o seguinte, querido,
você vai cumprir. Né? Vamos lá, Jonas. Vamos pegar um exemplo. Jonas. Sim. Ei, vai para Nínive. E tal. E pá. É para direita. Jonas meteu um para esquerda bem louco. Se escondeu no fundo de um barco. Certo? E a história diz o quê? Véio? Começou uma tempestade, o povo, quem que pecou, quem não pecou, acharam o bonitão deitado lá. Aí Jonas pega, joga no mar Jonas. Jonas vai pro mar. Aí o que diz o texto lá, que a gente diz que é baleia, mas o texto não diz baleia não, é peixe grande. O peixe vai lá e come Jonas. Jonas para dentro da barriga do peixe. Precisava ele ter passado por isso? Deus só disse, vai a Nínive, profetiza sobre eles que acabou. Deu, eles vão ser aniquilados. Era só ele ter pego para a direita, cumprido o seu propósito. E ó, benção. Ele tentou fazer o quê? Fugir. Não teve coragem. Ele estava com a alma, a gente tem uma mensagem sobre isso, muito legal, inclusive aqui no canal do YouTube, que a gente fala sobre isso, né? Ele já estava com a alma doente, Jonas, né? Então, mas é um exemplo da trajetória de Jonas. É mais ou menos isso. Então Deus falou, então peraí. E gerou um problema, gerou outro problema, parou dentro da barriga de um peixe até que ele disse assim, caraca, não tem o que fazer, tá bom, eu vou cumprir. Aí o texto diz o quê? Que ele é cuspido e vai lá e cumpre o seu propósito. Então, eu acho que a gente não precisa parar dentro da barriga de uma baleia para cumprir o nosso propósito. Mas se necessário for, Deus vai te jogar na barriga da baleia. Tô usando baleia aqui, depois o Thiago tá contando heresia. Não, não. Vou usar a baleia que é mais bonitinho para todo mundo, mas o peixe grande vai te engolir. Então, não espere estar dentro da barriga de um peixe para que você viva os propósitos de Deus. Porque se necessário for, Deus te colocará na barriga de um peixe para você reconhecer e viver o que ele pediu para você. Quem sabe você que está nos assistindo agora está pensando, mas eu estou fazendo, eu estou me movimentando e eu estou sentindo dor. Mesmo obedecendo, eu estou sentindo dor. Tiago, conta um pouquinho para gente como Dor. foi se movimentar acerca da palavra de paternidade na sua vida. Falar sobre dor é algo relativo sobre isso. Mas eu tinha um diagnóstico contrário, humano, médico, né? Que eu não poderia ter filhos, quem conhece a minha história. E eu recebi na minha infância uma palavra daí de Deus dizendo que eu teria filhos. Só que quando você tem um diagnóstico contrário, uma circunstância, às vezes você esquece das palavras de Deus. Porque o diabo quer que você esqueça o sobrenatural para viver o natural. Então você acaba. E aí o tempo passa, eu recebo a palavra, eu caso, e aí eu decido fugir disso e tal. E a minha esposa decide que ela quer ter filhos, né? E nós tínhamos uma palavra. Só que se eu ficasse esperando, sem me movimentar, a promessa não chegaria, né? Então a gente teve que se movimentar. O início do movimento foi um movimento apenas para agradar a minha esposa. Ah, vamos no médico, eu já sei o que ele vai dizer. Mas quando o médico diz que existe uma chance, mesmo que ilusória, mas que tem algo que não foi feito e pode ser feito, eu tinha duas escolhas. Me apegar a um diagnóstico contrário, uma circunstância contrária, e dizer, não tenho o que fazer na era, não vou passar por isso porque isso é muito invasivo, que é uma biópsia testicular. Não adianta fazer isso para não dar em nada. Ou eu poderia viver a dor, o caminho, o propósito, acreditando em algo maior do que isso. Então, eu faço a biópsia testicular, quem conhece a história, e tá aí o Isaac, o Mateus, e temos uma promessa da Sara, que eu não sei se a Sara vai vir por um procedimento de novo, se a Sara vai vir natural, mas se Deus mandar fazer o procedimento, como eu já fiz recentemente 2 vezes, né? Eu vou fazer. Não sei como, não sei quando e não sei por onde. Só que eu tenho a máxima certeza que a Sara já existe. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Eu não sei qual é a promessa. Talvez ela não faça sentido. Talvez você nem sabe por onde começar ou aonde ir. Só que eu quero dizer para você que está assistindo a gente. Pode ser que você não saiba onde, quando e como. Mas eu tenho certeza que a palavra vai se cumprir. Apenas busque no Senhor. Busque no GPS o caminho que Ele traçou para você. E se necessário for, recalcule a rota quantas vezes for necessário. Eu aprendi a recalcular a rota. Você é testemunha disso, né? Eu não tenho problema nenhum em recalcular a rota. Eu não tenho problema nenhum em recomeçar. Eu não tenho problema nenhum, mas nem sempre foi assim, né? O Thiago é um cara que acertou mais do que errou, então isso é difícil de você lidar com alguém que acerta mais do que erra. Isso não é o Thiago, é qualquer pessoa. Sim. Então, hoje,
Eu consigo ser humilde o suficiente de reconhecer quando eu tenho que recalcular a rota. E Deus sabe se eu tenho que recalcular a rota sobre um assunto 100 vezes, eu vou recalcular a rota 100 vezes. Então, pode ser um caminho tortuoso, doído, turbulento. Só que se ele é o caminho para chegar na sua promessa, não desista e continue. Top. Falando ainda sobre se movimentar em direção à palavra recebida. O Tiago começou a ministrar há 3 anos atrás, não é isso? Mais ou menos isso. Vai fazer 3 anos agora. Vão fazer 3 anos. E como foi esse movimento em relação à palavra recebida? Você vai pregar o evangelho. Isso foi algo, eu brinco que é igual Sara quando escutou a promessa para Abraão. Eu ri, porque a primeira palavra que eu recebi relativa a isso foi assim, na minha casa, e no mesmo dia eu recebi 2 palavras que não faziam sentido. A primeira delas era que o profeta que me entregou disse que via uma grande festa na minha casa, com muitos pastores, e que a partir daquele dia a história da minha vida mudaria, que era o dia do meu batismo. Eu conhecia um pastor. Até um dia antes do meu batismo, eu tinha um pastor que eu conhecia. Um dia antes, menos de 24 horas antes. No dia do meu batismo, tinha 12 pastores. Meu Deus. E a segunda palavra no mesmo dia foi: eu vejo você em cima de altares, púlpitos, palcos, falando para milhares de pessoas. Falando para muita gente sobre Jesus. Aí quando eu falei isso, eu dei muita risada. Muita risada. Falei, isso não faz sentido algum. E Deus disse que a partir daquela festa na minha casa, tudo aconteceria. Eu me batismo, semanas depois, do nada, viajo pra tô numa mesa, o cara fala, pô, tua história é legal, pô, você não quer ir lá contar tua história pros TikTokers? Foi o Guilherme, dos TikTokers. Ele não quer contar lá em Goiânia, peguei o avião, fui em Goiânia, contei, passou umas semanas um amigo meu, pô, cara, vem aqui contar teu testemunho. Aí outro dia eu tô numa conferência e foi tomando corpo e durante todo esse processo de quase 3 anos eu recalculei demais a rota. Demais a rota. E recalculo todos os dias se necessário for para fazer o certo aos olhos do Senhor e não aos olhos do que eu acho. Já tentei acelerar o tempo, já tentei, você sabe, né? Você anda comigo, já tentei fazer de tudo, né? E as coisas aconteceram todas as vezes que eu deixava Deus agir e não eu agir, né? Top. É, Quando você recebeu uma palavra sobre prosperidade, você sentou no sofá da sua casa Claro. e ficou Eu esperando acordava, Deus. quando eu recebi a palavra de prosperidade financeira, eu comecei a acordar às 10h30 da manhã, né? Jogar videogame e à tarde reunia com os amigos. Comecei a fazer isso, porque Deus liberou a palavra, falou que ia fazer, eu não precisava fazer nada. Só que não, irmãos. Se você tem uma palavra sobre a sua vida de prosperidade financeira, não é que você tem que acordar mais tarde, não é que você tem que trabalhar menos, não, não, não. Trabalha mais, se prepara mais, tenha mais conteúdo. Você entende? Então o problema é que a gente recebe a palavra e condiciona tudo naquela palavra e a gente não faz nada. E a gente não se movimenta. Não, não, mas Deus falou, não precisa fazer nada. Não, não. Se movimente, se prepare, ande sobre a palavra. Então, se você tem uma palavra prosperidade financeira, de um novo emprego, ei, acorde mais cedo, estude mais, trabalhe mais, honre mais, seja mais fiel ainda à palavra, à sua casa, à sua família. Ande sobre a palavra para que ela se cumpra na sua vida. Top. Em Isaías, capítulo 46, versículo 10, diz assim: Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Tiago Bartos, você conhece alguém que, apesar da palavra. Começou, gente. Ó, o Nick, deixa eu falar, o Nick não tem coração para viver essas coisas, porque eu não posso dizer nomes. E aí eu vou contar ali, ele tá tentando adivinhar a letra até agora, vai. Tiago Bartos, você conhece alguém que, apesar da palavra, não saiu do lugar? Conheço, 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 conheço. Inclusive, alguém muito próximo a nós conheço. Infelizmente, e, e, e e é incrível porque o não sair do lugar não quer necessariamente dizer que a pessoa não tentou se movimentar.
mas tentou se movimentar naquilo que ela achava que deveria se movimentar e o que ela queria. E aí condicionava isso à palavra que ela recebeu, sem se verdadeiramente se preocupar que Deus não estava entrando no mérito do que ela achava ou deixava de achar de ser certo ou errado. Então, tem essas duas questões, né? Assim como nós temos pessoas próximas a nós que vivem uma mesmice de vida porque não se movimentam na palavra. Ficam estagnados nela e querendo que ela aconteça a qualquer momento. E a roda da vida vai rodando e a pessoa não percebe que ela está sempre no mesmo lugar. Então, nós temos essas duas coisas, né? A movimentação desvairada baseada no que a gente acha, o que a gente quer e no nosso julgamento, né? Ah, Deus não ia querer que eu fizesse tal coisa porque isso... Então, quando a gente traz pro eu, né? A primeira pessoa, eu acho que eu sou assim, eu quero assim, eu preciso desse tempo, Aí Deus tira a mão e fala, então tá bom, então você viva o que você tá querendo viver. Infelizmente, né, existem pessoas que a gente conhece, que a gente ama, e que acabam vivendo uma mesmice ou retroagindo muitas vezes durante o processo, e cada vez mais, e não percebem que é simplesmente porque fazem do jeito que querem, e não verdadeiramente do jeito que Deus quer. E uma coisa que é muito, que eu fico intrigado, é muita gente botando em Deus, dizendo, Deus falou pra mim fazer assim, porque Deus falou ele próprio comigo. Mas pera, tu não tinha uma palavra já? Deus tinha que falar de novo sobre o mesmo assunto e contrário à palavra? Tipo, sabe, quando o eu egoísmo, né, de egoísmo individual, de achar que eu sei o que é certo e só eu ouço Deus. Por exemplo, eu 1% do que você tem de dom profético, eu tenho dom profético. É a mesma coisa eu te liberar uma palavra sobre isso, e nós já vivemos isso, né, com pessoas próximas. Só que a palavra contrariava a pessoa, né? Profeta novo, não dá. Mas peraí, não é o profeta aqui, vamos respeitar a palavra que liberou sobre a sua vida. E aí eu chego e digo pra você, ó, Cida, é por aqui. E aí depois sai daqui e Deus falou pra você que é por lá. Tipo, não faz sentido pra mim algumas coisas. Então tem pessoas que insistem em viver alguns processos porque decisão própria. E ficam botando a culpa em Deus. Ah, porque Deus falou comigo. Falou, mas peraí, Deus falou contigo quantas vezes com assuntos diferentes da mesma coisa? Então, assim, receber uma palavra, busque no Senhor entendimento e ande sobre a palavra. Não tem a ver com o que você acha, não tem a ver com o que você quer, não tem a ver com seu direito, não. Tem a ver com a palavra liberada. Ela não vai fazer sentido, ela vai te contrariar, ela te levará por caminhos que você não vai entender. Às vezes vai te fazer coisas que negociam o que você acha de certo e errado. Mas viva a palavra que Deus liberou na sua vida. Senão, você vai para lugares que você não gostaria de estar. E pegando um gancho nisso que você disse, qual a sua opinião acerca do discernir a voz de Deus? Uhum. Porque se eu tenho uma palavra e essa palavra pode vir de qualquer lugar, como é que eu sei que essa palavra veio de Deus ou não? Vamos lá. Simples. A Nayara, ela saiu agora aqui, mas tem a Nayara. Se eu estiver num ambiente, eu falo sempre isso em podcast. Se eu estiver num ambiente, pode ter inúmeras pessoas. A Nayara deu risada ou falou lá longe. Eu já digo, a Nayara tá aí. Por quê? Intimidade. Uhum. Se você não reconhece a voz de Deus, é porque você está sem intimidade com Ele. Pode ser o profeta do Cairo te entregar uma palavra. É verdade. Se a palavra testificar no seu coração, é porque você reconhece a voz dele. Vamos dar um exemplo nós dois. Você uma vez mandou um áudio. Escuta isso, amigo. Uhum. Eu te respondi, amiga, Deus não tá nisso daí. Não reconhece a voz de Deus nisso. Uhum. Sem julgar a profeta, né? Ou o profeta. Mas por quê? Porque eu tenho intimidade com ele. Eu reconheço a voz dele. E a Bíblia Sim. diz que quem convence é o Espírito Santo. Correto? Então, assim, falar até papagaio fala, amiga. Se você ensinar o papagaio, canta hino. Então, assim, a intimidade vai te trazer o filtro que você precisa. Porque nessas andanças que a gente vai por aí, existem muitos profetas. Então, se você não tiver uma intimidade com Deus, qualquer palavra que o cara diga que venha de Deus, você vai aceitá-la como de Deus. E você pode viver problemas e traumas. Só que se você tem intimidade, você vai reconhecer a voz de quem está falando com você. Seja através da boca de quem quer que seja, você vai escutar e reconhecer a voz de Deus. Então, o que vai fazer o discernimento é intimidade com o Senhor. A intimidade com Deus traz a clareza de reconhecimento da voz daquele que está falando com você.
Top, glória a Jesus. Então, se eu tenho uma palavra, eu tenho 80% do caminho, mas 20% eu preciso me movimentar. É suas perninhas, meu querido. Você precisa caminhar sobre a palavra. Senão, se você ficar esperando que o céu se abra e aconteça na sua cabeça, não vai acontecer. Então, se movimente na palavra, porque a palavra liberada se cumprirá se você andar sobre a palavra. Perfeito. Para você que nos assistiu até agora, vou pedir para o Tiago deixar uma palavra de motivação para quem está começando a caminhada, para quem recebeu uma promessa de Deus, para quem tem algo no céu já ecoando para se cumprir e precisa se movimentar, mas tem medo. Deixa uma palavra para essa pessoa. Às vezes a pessoa ela está paralisada porque as circunstâncias que você pode estar nos assistindo está inserido, ela te paralisou. Ela tirou a sua identidade. Talvez você nem lembre mais quem você é, de onde você veio. Às vezes você nem está lembrando mais que você é filho amado de Deus Pai. Então a palavra que eu quero deixar sobre a sua vida é que você não é as circunstâncias que você está inserido. Você é um filho amado de Deus Pai. Você tem lugar à mesa. Você está aqui conosco. Você é um escolhido dos céus. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Assim como o povo de Israel estava desacreditado no exílio, quando foi destruído por Nabucodonosor, eu digo para você, Deus vem para Jacó e fala, Jacó, Israel, descendente do meu amigo Abraão. Eu digo para você que está me escutando, descendente do meu amigo Abraão, Israel. Deus fez Jacó e Israel, as nações. O povo tinha esquecido da promessa porque as circunstâncias que eles estavam inseridos faziam com que ele esquecesse. Mas Deus vem, relembra a palavra, só que acima disso Deus libera uma nova palavra. Não tenha medo, porque eu sou Deus. A minha poderosa mão direita estará contigo. Então eu declaro que a poderosa mão direita de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre os seus sonhos. É isso que eu declaro sobre a sua vida. Nesse podcast, nessa conversa, eu tenho certeza que um novo tempo se inicia e você se movimentará na palavra do céu sobre a sua vida. Glória a Deus. Tiago, obrigada mais uma vez. Eu que Foi agradeço. ótimo. E você que ficou com a gente até aqui, continua mandando suas perguntas, suas dúvidas, suas sugestões. Nós temos aí mais uma gama de assuntos para tratar e eu tenho certeza que o nome de Deus vai ser glorificado. Deus te abençoe.